com as pulseiras lindas que a mamãe tinha dado e ela não tinha. Todo mundo perguntava, cadê a sua? Ela falou, não tem. Não, me dá. Eu não acreditava. Meu Deus do céu, que nível de rebelião. Mas o Senhor cuidou daquilo. E hoje a minha irmã querida, que faz comidinha para eu trazer, que faz tudo do bom e do melhor, porque Deus me ensinou como tratar da rebelião. Quando Deus fala aqui para nós, eu te chamei para que você dê fruto e seu fruto permaneça. Aí você pensa, é só em mim? Não, como é que eu vou fazer com que o meu fruto permaneça e perpetue? Através de quem? Dos meus filhos e dos meus netos. Eu preciso implantar neles urgente o caráter de Deus. E em Lamentações você vai vendo que Israel, que Jerusalém foi destruída, porque o povo não atentou nas rebeliões que aconteciam. E os pais foram se afastando de Deus, se afastando, até que Deus deixou o povo ser levado para o cativeiro. Para quê? Por 70 anos. Para aprender a ser tratado por Deus e obedecer, porque o povo não obedecia. E nós precisamos mais do que nunca buscar em Deus essa certeza de que nós estamos fazendo a vontade de Deus, porque o nosso futuro e o futuro dos nossos filhos, dos nossos netos, depende de nós. O que eu plantar hoje, meus filhos vão colher, meus netos vão colher. Esses dias, que alegria, quando eu recebi um telefonema, obrigada, recebi um telefonema falando, olha, estou vendo que Deus está abençoando a sua filha muito lá fora do país. Quantas coisas Deus está fazendo. Certamente foi a semeadura da senhora, né, pastora? Eu fiquei pensando, meu Deus, que coisa maravilhosa você ouvir isso. Mas eu lembro da primeira vez que eu falei dos sonhos que Deus me dava para ela e para meus netos. O meu neto então falava, vô, já vem você com os seus sonhos, vô. Eu falava assim, um dia você vai ser melhor do que eu. Tá bom. Era assim que eu ouvia. Mas Deus fez de tal maneira e está fazendo que hoje ele tem os sonhos de revelação, onde ele está numa faculdade nos Estados Unidos. Está mudando tudo em volta dele também, os sonhos dele. Por quê? Porque eu acreditei nisso. É importante você lembrar que é um processo. Você não vai mudar a sua vida, a sua família, seu filho, seu neto, tudo da noite para o dia, não. Eu lembro quando Deus falou, Deus disse, deu um sonho para meu marido, vocês vão mudar para os Estados Unidos. Eu estou acostumado com isso. E aí ele, por que Deus não deu para você? Você queria ter o sonho, aí agora para mandar ir para um outro lugar vai dar para mim? Não, tinha que ter dado para você. Eu falei, não, ele é muito sábio, cara. Imagina o que eu ia passar. Eu ia sofrer na boca do povo, porque todo mundo ia dizer, mesmo sendo assim, eu ouvi. Deus deu sonho para ir para os Estados Unidos, assim que eu ouvi. Mandou ir para a África, não, Margarida. Eu falei, eu não acredito que eu estou ouvindo isso. Além de ter que sair do país e ir para outro lugar, você não vai ouvir um crente falando, não mandou ir para a África, não. Então, querido, não mandou. Sabe por quê? Porque Deus já me deu as diretrizes da África. A África, Deus mandou a gente fazer exatamente isso. Anos antes do pastor Dimas ir para lá com um grupo para a África, Deus me deu em casa. Você vai abrir escolas com princípios bíblicos e você vai abrir em outros países. Só que eu não tinha como fazer, não tinha recurso, não tinha ninguém perto para fazer comigo. Até que Deus levantou um exército que, com a mesma visão, abraçou a ideia e nós fizemos anos depois. Mas primeiro ele mandou para os Estados Unidos. E aí você vai dizer, mas por que foi mandar para os Estados Unidos primeiro? E você vai vendo. Fui para Portugal, por quê? Porque foi em Portugal que eu tive o primeiro contato com o pastor Carlos e a Ana. E depois pude recomendar todos que foram para a África para o pastor Carlos e a Ana. E aí você fica olhando uma coisa dessa. Hoje nós ofertamos como igreja para o pastor Carlos e a pastora Ana lá em Portugal. Por quê? Porque Deus usou aquele casal tremendamente para nos ajudar um dia. E hoje Deus manda a gente ajudá-los. Então, o mover de Deus é algo que nós não podemos questionar. Deus sabe como fazer. Então, aquele filho que hoje está sendo um problema na sua vida, amanhã vai ser uma bênção. Agora, você crê? Aí ele vem com Provérbios 23, 7. Fui anotando os textos todos que ele foi me dando. Porque como eu vejo na minha alma, assim ele é. Olha que maravilha. Do jeitinho que você vê seu filho e seu neto, assim ele vai ser. Então, eu lembro quando ele falou, você vai para os Estados Unidos. Eu falei, Senhor, eu vou por quê? Aí ele me deu também, nunca mais esqueci, aquele texto de Gênesis, sai da tua casa com a sua mulher e suas 2 filhas.
Gênesis 19, nunca esqueci. Quando eu fui ver aquele texto, eu falei, Senhor, o que isso quer dizer? Ele falou assim, eu estou te mandando para lá, para guardar a sua família. Ou você vai perder toda a sua casa. Eu falei, Senhor, não acredito em negócio desse. Como eu vou perder se eu estou dentro da igreja com minhas filhas, desde pequenininha, criada no caminho? Aí ele me mostrou claramente, mas há um exército cercando a sua casa para destruir a sua família. E eu estou te chamando para você acordar para o negócio. Lá você vai ver o que eu vou te mostrar. Lá meu chamado principal era o quê? Ficar de joelho dia e noite, orando. Deus me deu uma sala de oração na minha casa, que era quase o tamanho disso daqui. A glória de Deus. Ali eu reunia com o povo e falava, vamos orar. Mas só não vai abrir igreja? Não, Deus mandou a gente orar. Depois disso foi a calamidade toda do dia 11 de setembro, que aconteceu nos Estados Unidos. Deus não está brincando, não. Do jeitinho que você vê, assim será. Aquele dia Deus mostrou em sonho, você vai, e se você não for, Satanás vai destruir as suas duas filhas. E nós obedecemos e fomos. Foi quando nós recebemos o convite daquela missão. E fomos. E quando nós voltamos, que tristeza, a gente vê quase todas as amigas das minhas filhas com a vida destruída. Casaram errado, divorciaram, tiveram filhos solteiros. Cada caso que eu nunca tinha visto. Todos cristãos. Todos praticamente dentro da igreja. Cada uma saiu e se perdeu num campo, mas foi indo contra a palavra de Deus. A palavra de Deus é muito clara. Quando você for casar, procure alguém que seja uma pessoa que esteja no mesmo nível espiritual que você. Hoje a gente está conversando com alguns jovens e falando sobre isso. Aí os jovens procuram as pessoas de qualquer maneira e depois lá na frente quer que Deus abençoe. Eu costumo dizer, não esqueça que Deus não coloca remendo novo em pano velho, vinho novo em odres velhos, não. Deus quer que o odre esteja novo para colocar um vinho novo. Deus não quer que a gente viva a nossa vida de qualquer maneira. Já falei isso, mas eu gosto de estar sempre repetindo o que é que Deus te chamou para fazer. Faça rápido. Você vai ver o que Deus vai fazer na sua vida depois. É tão lindo quando a gente conversa com os irmãos aqui que gostam de obedecer a Deus. A gente fala, que tal você fazer isso? Já estou indo, pastor, eu vou fazer. É tão bonito você ver isso, não é não? Isso, imagina como é que Deus deve ficar lá em cima. Se a gente aqui fica feliz, imagina Deus lá em cima. Eu gosto de sempre lembrar dos nossos primeiros bate-papo, primeira conversa. E eu sempre vou repetir para você não esquecer. Dele dizer para mim assim, um dia você foi minha pastora e eu te obedeci, e agora eu vou ser seu pastor. Você vai me obedecer? Gente, isso é tremendo. Bate-papo, quando eu ouvi aquilo, eu falei, não acredito que eu estou ouvindo isso, gente. Não acredito que eu estou ouvindo isso. Eu falei, você me conheceu de perto. Algum dia eu tive dificuldade de obedecer alguém? Não. Primeiro eu aprendi a obedecer meu pai e minha mãe. Eu fui uma filha, não porque eu era boazinha, mas por causa de tudo isso que eu já falei para vocês. Porque eu tinha temor a Deus e eu não queria apanhar. Eu apanhava, qualquer um na minha casa apanhava. Hoje a gente não pode falar isso. Em psicologia a gente escuta isso. Pai não pode bater nos filhos, que história é essa? Disciplinar está na Bíblia. E nós não temos que temer, não. Eu lembro que um dia uma pessoa falou assim para mim, você não fala isso, que você é psicólogo. Eu falei assim, não, querido, eu estou aqui com compromisso primeiro com a palavra de Deus. Ninguém vai bater em ninguém de qualquer maneira. Mas nós temos que fazer a nossa parte para não ter que apanhar. Não é verdade? É assim, eu vivi. Então eu não me lembro de uma surra que eu tenha levado. Isso é muito bom. Agora Deus está nos chamando para lembrar disso. Tudo que nós fizermos vai passar para os nossos filhos, para os nossos netos, queira você ou não. Eu lembro de quando eu andava com as minhas filhas e eu ensinava para elas a palavra de Deus. Hoje o que a gente está vendo? Uma criança recebendo o celular de presente. E aí vem para a igreja e traz o celular, para poder ver no celular da igreja. Aqui não é lugar disso. Às vezes eu costumo dizer, eu não gosto nem muito de falar, sabe? Porque eu sou bem radical mesmo. Depois do que eu aprendi, eu não posso ver mais o evangelho medíocre, água com açúcar. Eu fiquei perdida, porque eu vivi muito isso. Eu não quero mais. Se alguém quer, aqui não deve ser o lugar, porque Deus não aprova isso. E aí você pega, aproveita só 5 capítulos. Você terminou de ler Jeremias, vamos entrar em outro. Mas a gente está lendo já Lamentações. Aproveita e veja o que Deus fez com o povo que se desviou. Deus não passa a mão na cabeça de quem está errado. Não tem isso na Bíblia. Você vai amar? Vai. Mas vai chamar a atenção do que está errado. Não vai não, Claudinha? Não é assim? É assim. E você vai ser amado, você vai ver.
Deus honra, Deus honra. Vou dar um testemunho do que Deus fez hoje, na próxima semana, quando a gente voltar, de tão tremendo, não dá para poder falar hoje, tão lindo que foi. Ele falou, pode falar, fala como você quiser. Eu falei, não vou falar não, porque vai tomar o tempo todo, de tão lindo que Deus fez hoje. Gente, se a gente tiver noção do que Deus pode fazer quando você agradar a Ele, e obedecer a Ele, e colocar a sua casa em ordem, como ele diz em Tito 1,5, você não vai parar de querer acertar a sua vida com Deus, porque é tempo das famílias colocarem em ordem que ainda não está. Pega Tito 1,5, pega Lamentações, quando Deus vê o povo se desviando, e Deus fala, volta, porque eu quero restaurar, mas o povo não voltava, o povo queria continuar com a vida errada, às vezes por uma coisinha tão pequena. Hoje eu estava cuidando de uma família, e uma pessoa falou assim, minha mãe quando entra, fecha a porta e vai para o quarto dela e eu vou para o meu. Eu falei, não vai ser isso não, hoje vai mudar tudo, porta de casa fica aberta. Eu lembro que eu falava isso e o povo ficava escandalizado. Ah, por quê? Você vai ter intimidade? Não, ele tem intimidade, querido, mas primeiro eu quero ver minhas filhas dormindo. Enquanto eu não ver elas dormindo na cama delas, com a porta trancada do meu jeito, não vou dormir de jeito nenhum. Não, primeiro elas têm que ir para a cama, 9 horas todo mundo na cama. Mãe, mas está cedo. Está cedo, depois é cama. Vamos lá que eu vou ficar com vocês na cama até vocês dormirem. Conta história da Bíblia. Toda noite era uma história da Bíblia para elas. Já contei e estou repetindo com propósito. Para que você faça isso com seus filhos. Para que você invista nos seus filhos enquanto há tempo. Enquanto o mundo não tome a mente deles. Enquanto você pode ensinar, pode viver isso. Eu lembro que outra colocação que nós fizemos quando a gente estava começando o namoro, ele falou assim, você não vai ficar colado em mim não, né? Já contei isso aqui, mas é muito bom. Falei, você, cara, eu vou colar em você. Você não sabe. Se ficar comigo, não tem jeito. Se você for para a igreja, estou junto. Se você for, qualquer lugar que você for, estou junto. Você quer casar para isso? Se for assim, bem, se não, não tem problema. Família para mim é isso. Você pode ter certeza que eu vou estar junto com você em tudo. É assim que nós trabalhamos com relacionamento conjugal. Que história é essa, gente, que o marido para um lado e a esposa para o outro? Não, não foi esse o propósito de Deus. Quando Deus instituiu a família, Ele desejou que nós vivêssemos como uma só família. Quando Deus enviou Jesus para nós, foi esse o propósito da morte e a ressurreição de Jesus. Foi para que nós fôssemos uma só família. Então não pode existir essa história. O que é meu é seu, o que é seu é meu. Não, isso não existe. Isso não existe. Nós precisamos lembrar disso. Ninguém tem que estar interessado financeiramente na vida de ninguém. Ninguém deve casar por interesse, depois você vai sofrer lá na frente. Devemos casar por amor, porque Deus nos chamou para estarmos juntos. É diferente. Aí você nunca vai se frustrar. Mas quando nós não fazemos do jeito que Deus mandou, certamente nossa vida não será abençoada. Deus está chamando a família com propósito. Pais, vai impregnar na mente dos seus filhos o caráter de Deus. O caráter de Deus é o quê, pastor? Você compra, você paga. Você trata, você cumpre. Você lembra que eu te chamei para uma vida santa. Ele fala, não misture o santo com o profano. Está lá em Levítico 10. Você vai ver desde Gênesis ele falando, e eu repito sempre isso. Eu mesmo fiz separação entre a luz e as trevas. Não tem 2 pesos, 2 medidas. Deus nunca deu margem para você se tratar a vida espiritual de um jeito ou de outro. Não. É sim, sim, não, não. Ele fala. E o que passa disso vem do diabo. A Bíblia fala do maligno. Eu costumo dizer que é para amenizar um pouco, mas é o diabo. Se você não tiver uma palavra sim, sim, não, não, você tem parte com o inimigo. Ontem ou hoje nós acordamos, Deus falou, precisamos falar breve sobre mentira. Eu falei, mentira, Jesus, o que é isso? E quem é o pai da mentira? É o diabo. Se eu minto, eu tenho parte com ele, ponto final. Não adianta eu querer dar um jeitinho. Não. Aí eu não aguento, estou lembrando da nossa história de hoje. Só vou contar essa introdução. Estava sentado tomando café ontem. Aí eu falei, eu senti um peso. Parece que o negócio está desabando em cima de mim. Aí ele falou assim, peso de quê? Aí eu falei assim, não sei. Mas tem alguém fazendo algum comentário negativo contra mim em algum lugar. Aí eu falei, Deus agora, em nome de Jesus, cai por terra agora esse projeto. Não levou 15 minutos, a pessoa mandou mensagem. Só pode ligar para mim, quero falar com o senhor. Foi tudo e mais alguma coisa. Aí quando ele terminou de ouvir aquela enxurrada, ele falou,
Menos mal. Eu falei, que menos mal nada, meu amor. Por que você está falando isso? Eu falei, porque o peso acabou. Aí ele falou assim, como? Depois dessa pancada toda, você ainda acha que não acabou? Eu falei, eu não acho, eu tenho certeza. Eu estou sentindo, só veio a metade, mas a outra metade ainda está por vir. E hoje Deus trouxe tudo na nossa mão de uma forma tremenda. Tudo relacionado com a gente. Porque o nosso Deus, Ele é o Deus que revela os mistérios. Ele disse que aquilo que a gente fala na nossa cama, Ele vai levar lá na cama do rei. Não adianta a gente pensar que a gente vai esconder alguma coisa. Então não tem porquê a gente esconder. E aquele terceiro prato que Deus me falou hoje é exatamente para isso. Para que aquela pessoa que tinha que confessar o pecado fosse para almoçar com a gente. Gente, esse é o nosso Deus. Você fez uma coisa oculta, Deus te traz na frente e fala assim, agora vai e pede perdão, entendeu? Porque você não vai sentar na mesa antes de pedir perdão. Gente, não vamos brincar com esse Deus. Ele é um Deus tremendo. Ele disse que Ele é advogado nosso e juiz justo. Não precisa você brigar por causa nenhuma. Deixa Ele ser Deus. Eu sempre brinco assim, deixa Ele ser Deus. Enquanto você ama e você ora, Ele peleja as suas guerras. Aleluia. Família é um projeto de Deus. Ninguém vai manchar uma família. Ninguém vai destruir uma família. Ninguém vai tocar na vida de alguém indevidamente. Porque Deus vai atrás e vai cobrar e vai trazer tudo à tona. E vai restaurar. E vai modificar. E vai fazer você ir lá onde você pecou, você confessar o seu pecado. Que coisa linda, já contei isso aqui e está no nosso meio. Aquela irmã que, sem mais nem menos, olha, eu falei isso e isso para a senhora, mas eu quero pedir perdão, porque eu estou amando a senhora hoje de uma forma diferente. Gente, como mudou totalmente. Como nossa relação ficou saudável depois daquilo. Como Deus tem feito coisas lindas. Nós não precisamos de outro caminho. O caminho de Deus é agradável, é santo, é perfeito. Ele é fiel. Ele é fiel. É tempo de restauração. Às vezes você está tendo problema na sua casa, na sua família, você não sabe por quê. Porque lá atrás, lá não sei aonde, você comentou uma coisa que não era para falar. Você fez uma coisa errada e agora você está ali, pagando pelo seu erro. Enquanto você não for lá e não confessar o seu pecado e deixar, a Bíblia diz que não vão ter misericórdia de você. É assim. Aquele que confessa e deixa, alcança a misericórdia. Agora faz esse versículo contrário. Aquele que não confessa o pecado e não deixa, não alcançará misericórdia. Aí de repente, do nada, você tranca aqui, tranca ali a sua vida e não sabe por quê. Eu lembro que uma vez alguém veio e me pediu para orar por emprego dele que não saía. Aí eu fui orar e Deus me falou claramente, fala com ele que antes dele pedir um emprego, que é para ele ir lá dar aquela oferta à dona fulana que ele tratou de dar. Gente, eu falei, quem é essa dona fulana? Porque o nome Deus não deu. Mas tem uma pessoa que você tratou de dar uma oferta que você não deu. Deus agora está dizendo, vai lá e entrega a oferta que você tratou e as portas vão se abrir para você. A pessoa entregou a oferta e em menos de uma semana já estava trabalhando. Como é bom a gente ouvir Deus. Hoje Deus está nos chamando para que a gente vá e dê fruto, mas permaneça o nosso fruto. Isto é, eu não posso ser hoje bonzinho e amanhã ter uma palavra dura, irada com alguém. Não. Agora é claro que o que você planta, você colhe. Você não vai ter uma relação saudável com alguém sem conhecer aquele alguém, vai? Você não vai conseguir se dar bem com alguém se você sabe que aquela pessoa anda falando mal de você por detrás. Vai? Não vai. Você pode dar amor, pode tratar bem, mas nunca vai ser igual do que com aquela pessoa que sempre está te amando, te honrando e falando coisas boas a seu respeito. O Senhor Ele nos chama para viver esse tipo de vida. Aí sim, João 15:16. O fruto vai permanecer, eu vou ter sempre uma vida estável, sem mentira, sem engano, sem falsidade. Aí as minhas orações vão ser ouvidas. Quando eu orar, Deus vai responder, como fez agora, hoje. Ele falou, quando eu vi os 3 pratos, eu falei, não acredito. Ele já sabia da causa toda, eu não sabia de nada. Não acredito que ela arrumou a mesa para 3 lugares justamente agora com essa causa. Ai, meu Deus, o que eu faço? Agora eu vou ter que contar para ela, senão eu vou sentir falta. Que lindo. E aí ele colocou uma pessoa e levou a pessoa a confessar e a colocar. Que dia glorioso. Ela acabou aquilo tudo ali, eu só tive uma palavra. Eu quero te dar uma graça.
quero te dar um abraço, quero te dizer que qualquer um erra. Ninguém é perfeito. Então, que bom que você está trazendo o seu erro, colocando e pedindo perdão. O Senhor agora vai restaurar toda a sua casa, a sua vida. Seus filhos que estão desviados vão voltar. Você vai começar a ver a sua casa sendo colocada em ordem, porque você colocou a sua vida em ordem. Nós temos que ser espelhos para os nossos filhos, para os nossos netos. Espelho. Você pode perguntar, o que você viu dos seus netos que mais te agradou um dia? Você não vai acreditar, o que eu mais gostei. Não foi de ter passado no melhor faculdade lá dos Estados Unidos, não foi ter as melhores notas na Europa, não foi. A minha maior alegria é quando eu lembro que eu fiquei com as minhas netas quando eram pequenas, e o que elas mais gostavam de brincar, sabe o que era? De pegar minhas roupas, meu sapato alto e colocar para andar na casa desfilando. E falavam, vovó, hoje eu sou você. Hoje eu sou você, vovó. Olha como eu estou linda, estou igual a você. Aí eu andava e falava, isso, vocês vão ser melhores do que eu, estão lindas, pode continuar, pode continuar. E aí um dia uma falou assim, eu quero levar o seu sapato para casa. Eu falei, pode levar, desde que você calce todos os dias e diga que você vai ser melhor do que eu. Pode escolher, qualquer um que você quiser, você tem direito de levar. Pezinho desse tamaninho, sapato enorme. Mas elas quiseram caminhar todo o tempo que estavam em 6 anos. A brincadeira principal delas era essa. Às vezes elas iam dormir lá em casa, meia-noite, 1h da manhã, ninguém queria dormir. Por quê? Porque queria todo mundo andar na casa, não pode fazer barulho, que o vizinho vai achar ruim. Mas eu quero, vovó, deixa eu brincar de andar de sapato alto igual você. De que seus filhos estão querendo brincar hoje? Você já reparou? Nós somos referência para os nossos filhos. Nossos filhos têm que desejar nos imitar. Nossos netos têm que desejar nos imitar. Até as broncas que eu dava. Esses dias uma falou para mim, me ligou, fora do país, para dizer, vó, eu lembro das coisas que você me dava as broncas de vez em quando. Mas sabe, vó, o que eu mais lembro é sempre você me amar com tanto carinho. Vó, eu nunca me esqueço dos seus abraços, suas palavras amorosas comigo, todas as vezes que eu chegava na sua casa. Eu não me esqueço do dinheirinho que você sempre tinha para me dar. Você tem por hábito dar um dinheirinho aos seus filhos de vez em quando? Nós temos que fazer isso. Nós temos que fazer isso. Tive um trabalho com criança de rua uma vez. E quem estava conosco na Ebenezer deve lembrar disso. Nós pegamos um grupo de crianças de rua e começamos a cuidar. Eram irmãos. Infelizmente, o fim deles foi trágico, mas todos eles tiveram a alegria de a gente ver aceitando Jesus com a gente. Mas a mãe não tinha tempo para eles. A mãe tinha acho que 10, não sei quantos filhos. E era um atrás do outro. Então as crianças se tornaram crianças de rua. Mas toda semana, quando eu fazia bolo para mim, eu cortava um em pedaço para poder levar para eles na rua. Por que você está marcando os menores de rua? Eu lembro que alguém falou para mim uma vez, cuidado, a senhora vai ser assaltada por eles. Eu disse, eu não, meu filho, você pode ser assaltado. Eu não, eu sei que eu estou semeando. Eles fazem parte da minha família. Ninguém acreditava. Um dia eu chamei meu marido e falei, eu quero uma mesa aqui na cozinha desse tamanho. Era do tamanho exatamente dessa primeira cadeira aí. Manda fazer uma mesa de madeira para papai, assim, eu quero até tal dia. Eu disse, sei com essas ideias. Para que você quer essa mesa enorme na cozinha? E depois você fizer, a gente conversa, tá bom? Se você falar tudo de uma vez, não viu não, certamente. Então, faz a mesa, depois a gente conversa. Ele fez a mesa, ele fez, eu falei, agora eu quero tantos banquinhos. Que era exatamente o número das crianças de rua que a gente cuidava. Uma das minhas grandes alegrias foi o dia que eu levei todas aquelas crianças de rua para lanchar comigo na nossa casa. Sentaram na mesa e nós servimos aquelas crianças com honra. Com honra. Nunca fui assaltado por nenhum deles. Pelo contrário, quando alguém tentou me assaltar, eu é que assaltei eles. Eles levaram um choque, saíram todos correndo. Porque Deus é esse, Deus como você é. Agora, se você não planta, você pode ter certeza que você pode e corre risco de ser assaltado por eles. O Senhor está nos chamando para um novo tempo. Aleluia. Ele nos escolheu para que nós fôssemos e dessemos frutos. Mas o fruto tem que permanecer. Eu não posso ser hoje boazinha e amanhã ter uma crise de ira com meu marido e brigar discutindo. Eu sempre falo com ele, me ajuda.
Você sabe como é que eu sou, mas me ajuda, porque eu quero ser cada dia melhor. Isso é que é o diferencial. Ninguém é perfeito. Mas eu falo para ele, olha, se eu errar, você também vai ser responsável. Você pode me corrigir. Eu quero ser corrigida. Agora, será que nós estamos fazendo isso dentro de casa? Às vezes a nossa família está desestruturada, por quê? Porque a mulher não esquece dessa palavra de Deus, que a mulher tem que ganhar um marido de boca fechada. De boca fechada. Treine a abrir a boca só para dizer palavras de amor, palavras de carinho, palavras de atenção. Treine fazer isso. Treine sentar com seu filho e investir tempo neles. Que alegria eu tenho de poder dizer que os maiores versículos da Bíblia que as minhas filhas decoraram foram comigo. Eu sentava do lado delas e falava, vamos embora. Mamãe, já falei. Falou, não, você não decorou ainda. Enquanto você não decorar, não vou sair de perto de você. 1 hora lendo os textos da Bíblia. Mãe, já estou quase. Já está quase, mas ainda não está no ponto. Eu quero que você decore até você fechar a Bíblia e falar sem ler. Tá bom, mãe. E assim eu fui ensinando a vida toda. Eu deixei de levar a menina que trabalhava comigo, não deixei ela levar as crianças para a escola só para poder ter o privilégio de ir para a escola ensinando a palavra de Deus para as minhas filhas. Hoje, tudo que elas ensinam para os outros, elas aprenderam ali em casa, no dia a dia. Ninguém saía de casa sem ler o provérbio do dia. E ele já sabe como é que eu sou, não é só ler. Ler é fácil, qualquer um pode ler. Terminava de ler, eu falava assim, agora fala, o que você aprendeu? Mãe, eu já li tudo, você não falou que eu lesse tudo? Já li tudo. Falei, ler tudo não quer dizer nada, todo mundo lê lá na rua. Eu quero que você saiba o que você leu, porque você vai ter que viver o que você leu. Está lendo aí? Está vendo direitinho? Então olha de novo, olha de novo. Agora você pega um versículo e você decora até o final de semana. Depois que você decorar, já falta começar. E assim sucessivamente, toda semana, tinha que decorar um versículo da Bíblia. Colocava em cima no quarto delas, colocava na porta do armário por dentro, de maneira que quando elas abriam a porta do armário, mas já vem você de novo, mãe, de novo. Isso, e era elas que tinham que escrever o texto e colar lá no armário delas, para poder elas decorar. Final de semana aquilo tinha que estar pronto. Uma mente impregnada da palavra não encontra espaço para poder tentar um suicídio. Ah, não. Hoje ele tem visto. Ontem eu fui dormir quase 11 horas da noite atendendo uma adolescente. Que coisa linda! Eu fui dormir, eu não conseguia dormir, porque de tão competente que a menina era. Eu falei, minha filha, você já está vendo por que o diabo está tentando contra você? Porque imagina que ele vai querer perder uma menina competente como você. Você está com um linguajar de português, um português que nem professor de português tem um negócio desse. Você está falando palavras tão cultas que eu estou aqui quase tendo que pegar um dicionário. De onde você aprendeu tudo isso? Eu falei, mesmo, tia. E o diabo assolando a mente da menina, que ela não era capaz. Que ela não conseguia entender nada do que ela estava lendo. Eu falei, você vai entender. Qual a história da Bíblia que você sabe? A história de Noé. Eu falei, então até amanhã eu vou ligar para você de novo, para você me contar a história todinha de Noé. Vamos ver se você sabe ou não sabe. Aqui o diabo acabou a farra dele. Você é competente, sim. Você vai voltar para a sala de aula, sim. 6 meses sem ir numa sala de aula, ficando dentro do gabinete para poder estudar, porque eu não conseguia mais entrar na sala de aula. No mínimo uma vez por semana eu pego um adolescente desse jeito, com tentativa de suicídio, com um problema atrás do outro, e os pais chorando juntos sem saber o que fazer. Eu falei, você, a partir de hoje, você vai cantar os louvores, você vai dançar, você vai repetir a palavra de Deus e encher a sua mente das coisas de Deus. Duvido que você vai encontrar espaço para chorar, para ficar triste, não. O dia que eu descobri o segredo que é você cantar e adorar o Senhor o dia todo, nunca mais eu fiquei triste. Eu contei para vocês. Fui eu que preguei em todos os enterros da minha família. E de vez em quando alguém fala isso comigo, é mesmo? É, mas não era eu. Não era eu, era ele em mim. E hoje eu quero deixar essa palavra para você. O Senhor está nos chamando para vivermos um novo tempo. Aleluia. João 15:16. Você pega Efésios 3:14, Paulo fala, por esta causa me ponho de joelho. Efésios é a carta da família. Quando o apóstolo Paulo nos convoca a estarmos de joelho. Quem foi o apóstolo Paulo? Todo mundo sabe. Mas Paulo aprendeu aos pés de Gamaliel, o homem mais culto que tinha na época. Hoje que a gente, nossos adolescentes fazem um segundo grau da vida mal feito, e os pais acham que tá bom não, tem que partir agora para a faculdade. Mas mãe, já fiz. Não,
Você vai estudar, vai pegar um diploma na faculdade, vai ser o melhor na sua área, vai ter competência no que você está fazendo. Não pode ser de qualquer maneira. Que história é essa? Não está bom do jeito que eu estou. Não está bom, não. Você nunca deve parar de estudar a vida toda. Terminou a faculdade, continua no pós, continua no mestrado, continua no doutorado, e vai. Aí você vai dizer, para que é tanta coisa? Tem gente que vai morrer mesmo, tem gente assim, sabia? Você não sabe o dia de amanhã. Você não sabe o dia de amanhã. Pouco tempo alguém me procurou dizer, estou correndo risco de ser preso. Eu falei, então, querida, se tivesse me ouvido lá atrás, você, dentro do presídio, você podia ter um lugar mais leve. Se você tivesse feito a faculdade, você não fez a faculdade, agora o máximo que eu vou fazer é orar por você. Deus não chamou a família para ficar de qualquer jeito. Você tem que estudar assim, tem que empurrar seus filhos, estuda a palavra e faz. Mas já fiz, não fez, não. A gente nunca pode parar no meio do caminho. Paulo fala, por essa causa, pela família, ele se colocava de joelho. Lamentações 2:19, ele fala, levanta-te, clama de noite, no princípio das vigílias, pela vida dos teus filhos que morrem à entrada das luzes de Jerusalém. Você tem como hábito levantar toda a madrugada e clamar. Não é aquela oração que muitas vezes eu fiz, né? Caindo tonta, às vezes eu levanto tonta e falo, e aí, vai orar agora? Vamos orar, mas tem que ficar em pé, porque se ajoelhar eu durmo. Não é assim, você vai levantar, vai clamar de mãos para cima. O povo de Israel vencia toda vez que levantava as mãos. Isso é clamor. Senhor, eu quero meus filhos. Eu olho para ele e falo assim, os dois têm que vir, vão voltar para Jesus rápido, vão ter tudo que Deus prometeu. Não temos que deixar, não. Nós temos que colocar diante de Deus e não abrir mão do projeto de Deus. Deus planejou uma família unida, todo mundo junto, sentado à mesa, comendo, olhando um nos olhos do outro. Esse é o projeto de Deus. Aleluia. O inimigo quer o quê de valor que você tem? Em Israel, em Jerusalém, na queda de Jerusalém, ele mostra exatamente isso. O inimigo procurando o que o povo tinha de valor. E o que é mais que nós temos de valor hoje? São nossos filhos e nossos netos. Então ele está de olho em você, está de olho nos seus filhos. Veja o que seus filhos estão vendo na TV. Fique atento a tudo isso, que você vai ver como o Senhor vai fazer. Quem era Hadassah, a rainha Esther? Quem era? Como ela foi criada? Ela não foi criada de qualquer jeito, ela foi preparada para ser esposa de um rei. Por isso ela ganhou o concurso. Ninguém, a Bíblia fala claro sobre isso, vai ser colocado num lugar de qualquer maneira. Quem seus filhos vão ser amanhã? Eu quero que você fique com essa pergunta. Quem seus filhos vão ser amanhã? Então, projete coisas grandes para o seu filho, o caráter deles. Você é quem vai forjar. Quem foi? É Daniel. Daniel, ele passou como conselheiro do rei durante todo o tempo da vida dele, de rei em rei, de reinado em reinado. Daniel foi resposta para os reis da época. E Deus planeja, com certeza, que os nossos filhos, nossos netos, sejam hoje resposta para os reis dessa nação, os reis desse tempo. Que você entenda isso, que você não foi chamado para ser uma pessoa qualquer, mas a sua família é projeto de Deus. E tudo tem que começar a partir de mim. Amém? Deus abençoe vocês e nos ajude a seguirmos esse projeto dele na terra. Vamos ficar de pé. Glória a Deus. Nós começamos adorando o Senhor. Vamos, nesse momento, também continuar em adoração. Eu dou uma palavra hoje para abençoar a nossa vida, a nossa casa, a nossa família. Eu desejo que você saia daqui crendo, vivendo a esperança das promessas de Deus no teu coração. Amém? Vamos louvar. Tu és Deus, de graça e misericórdia, sua vida é a grande razão
do meu existir. E como eu te amo, meu Senhor, e Rei, toda honra e glória sejam a ti. Tu és Deus de graça e misericórdia, sua vida é a grande razão do meu existir. E como eu te amo, meu Senhor e Rei, toda honra e glória sejam a ti. Levantarei as minhas mãos no santuário e verei a sua glória, meu Senhor, amado e mestre, pois tu és digno de adoração. E como os anjos quero ser iluminado na beleza da sua santidade, pois minha vida é um projeto de Deus e nada pode mudar. Levantarei as minhas mãos no santuário e verei a sua glória, meu Senhor, amado e mestre, pois tu és digno de adoração. Quero ser iluminado na beleza da sua santidade, pois minha vida é um projeto de Deus e nada pode mudar. Pois minha vida é um projeto de Deus e nada pode mudar. Pois minha vida é um projeto de Deus. Profetiza aí, amado. Pois tua vida, pois tua vida é um projeto de Deus, a sua também. E nada pode mudar. Minha família é um projeto de Deus e nada pode mudar. Glória a Deus. Pois minha vida é um projeto de Deus. Declare que nada pode mudar. Nada pode mudar. Você que tem alguém que pertence a essa família de Deus, e você deseja muito que ela tenha um encontro com o Senhor, eu queria que você trouxesse na sua mente agora o nome dessa pessoa. A gente falou aqui de salvação logo no início, que essa era a promessa que a gente queria estar firme.
Isso me fez perceber, quando eu falei para a Rita, hoje nós vamos falar de família, que Deus quer operar um milagre na nossa família, né? Seja qual for a situação. Sabe aquele que alguém já disse, não tem jeito, esse daí não vai. Você já convidou, você já chamou, e ele sempre arruma desculpa, ou ela. Ou talvez seja alguém que já esteve aqui, já esteve junto na igreja, e hoje está desviado, afastado. Irmãos, ou nós cremos, ou nós não cremos. Ou nós tomamos posse da promessa, ou nós vamos ficar sem ver o milagre. Pensa nessa pessoa. Como é importante você definir. Isso é prioridade na minha vida. Às vezes eu fico olhando, a Rita acorda, a gente ora pela nossa família, a gente ora pelos irmãos da igreja. Eu vejo lá o Carlos, Silvana acordando de madrugada, orando também. E durante o dia, amado, eu fico assim, meu Deus, essa família é muito abençoada. Ela ora de novo e ora de novo. Na hora do almoço a gente vai orar pelo alimento. Está ela orando, abençoando a filha, o filho, meus filhos, a igreja. Encher o céu de oração. Você quer ver resposta? Você quer ver o milagre? Orai sem cessar. É assim que Deus nos chama para ser. No começo talvez você ache um pouco difícil. Orar toda hora, de 3 em 3 horas, não consigo, não dá. Orar 1 hora sem parar, meu joelho dói. Eu fico sem palavras. Peça ao Espírito Santo para te ajudar. Você vai lembrar de tantas coisas, tantas situações. E quando não tiver mais nada para pedir, porque a gente sempre tem muito para pedir, começa a agradecer. Senhor, eu já coloquei diante de ti, mas agora eu quero agradecer pela salvação do meu irmão, pela salvação do meu filho, pela libertação da minha irmã, pela minha mãe, pelo meu pai, pelos meus tios, pela minha cunhada, pelos meus primos, e aí você começa. Coloca nome por nome. E sabe o que o Senhor fala para mim? Não tenha pressa de sair da minha presença. Estou aprendendo, amor. Não vai dar tempo. Vai dar tempo, sim. Nosso Deus é dono do tempo. Então, se você se inclinar a buscar o Senhor de todo o teu coração, então Ele vai te responder. Ele vai fazer milagre na sua vida todos os dias. Você pode gastar o estoque, amado. Não é Aladim que você tem 3 pedidos para fazer. É inesgotável. A fonte, a água vai estar jorrando diariamente. E todas as vezes que você buscar o Senhor, Ele vai dizer para você que vai ouvir a sua oração e vai te responder. Todas as vezes. Mas eu acabei de pedir, eu vou pedir de novo. Peça novamente. Mais uma vez, outra vez. E confie. Quantas bênçãos são? São vários. E Deus quer fazer mais ainda. Amém? Você já colocou essa pessoa aí diante do Senhor? Então você agora vai assumir uma responsabilidade. Todas as vezes que você for orar, você vai lembrar desse dia. E vai lembrar que essa pessoa depende da sua oração. E vai se tornar um intercessor por essa pessoa. Para você não esquecer, anota o nome dela na tua Bíblia. Anota num pedaço de papel, coloca lá na geladeira. Senhor, todos os dias eu vou passar aqui, porque a gente abre a geladeira todos os dias. Coloca diante do espelho, no banheiro. Tu vai escovar os dentes, tu vai ver o nome dessa pessoa lá. Mas não abra mão. Amado, o que Deus está me falando é que nós não podemos dar espaço. Não podemos deixar de cobrir essa pessoa em oração. Você quer ver o milagre? Então obedeça. Sem cessar.
sem cessar. E muito rapidamente nós vamos ver o que Deus vai fazer. Você crê nisso? Em nome de Jesus. Eu queria perguntar se tem alguém nessa noite que está com alguma dor. Nós vamos orar pelo Eduardo e Rosimar que vão viajar. Amém? Ficar. Mas eu queria orar. Amanhã, Mirella, ficar para a gente orar por você. Seu aniversário amanhã, vamos comer bolo lá. Geralmente eu falo que vai ter churrascaria, entendeu? Mas vou ter misericórdia da sua mãe, deixar ela fazer o bolo, que a sua tia sabe fazer bolo. Pega uma carona, fácil. Mais alguém está enfermo, sentindo dores. Eu costumo dizer que Deus, Ele não quer que a gente fique adorando Ele sentindo dores. Se Deus sara, mano, o que nós temos que fazer? Pedir. Pedir e dar-se-vos-á. Amém? Então, se tem alguém com dores, que é a Claudinha, vamos botar cimento Mauá, ferro Gerdau. Tá? Falta dar corrida. Vai lá no fundo da igreja correndo e voltar. Amém? Tem mais alguém? Então nós vamos orar. Nós vamos profetizar. Ok? Senhor, aqui estamos, aniversariantes. Deus, os teus filhos que vão viajar. E a tua filha, Pai, que entrou com dores e quer sair daqui curada. Ah, Senhor, nunca vou me cansar de clamar a Ti, Pai, porque eu sei que o Senhor é um Deus de milagre. Deus, não deixa a gente desistir, Pai, de colocar no Teu altar as nossas necessidades, porque nós sabemos que só o Senhor pode, só o Senhor realiza o desejo do nosso coração. Deus, traz cura, Pai, traz alegria na vida da Mirella. Deus, abençoa a viagem do Eduardo e da Rosimar. Senhor, e aqueles que estão em casa, Pai, que estão assistindo pela internet. Deus, se houver alguém enfermo agora, não precisa colocar copo d'água, mas a Tua palavra diz que o Senhor é Deus de perto e Deus de longe, que o Senhor estende as Tuas mãos, Pai, sobre aqueles que esperam no Senhor, porque é isso que a Tua palavra diz. O Senhor trabalha para aqueles que esperam em Ti, e nós liberamos, Pai, uma palavra profética nessa noite, de cura, de restauração, de alegria, de salvação, Pai, para esses membros da nossa família. Deus, não importa onde eles estejam agora, não importa como eles estejam, o que importa é que nós cremos que o Senhor vai operar esse milagre na vida de cada um deles, Pai, e nós saímos daqui com essa certeza. Deus, a Tua palavra não volta vazia. Enche, Senhor, enche esses vasos. Deus, o Senhor me falava ali que o Senhor não usa vasos quebrados. Deus, que o vaso, quando está inutilizado, o oleiro tem que fazer outro vaso. Se for necessário, faz um vaso novo, Pai. Que essas vidas venham transbordar no Teu azeite. Ó Deus, como algo especial, criado, Senhor, para honrar o Senhor em todo e qualquer tempo. Salvação já, Pai, é o que nós clamamos, é o que nós pedimos nessa noite, e já tomamos posse, Pai, que essa promessa venha se cumprir nos dias de hoje, porque nós já estamos entrando com gratidão, queremos já Te agradecer, Pai, dizer que o Senhor faz infinitamente mais, além daquilo que nós pedimos. Ah, Senhor, abre essas portas na nossa vida, na nossa família, para que a bênção seja completa. O Senhor não faz a obra pela metade, completa a boa obra. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor, Pai. Meus filhos Te adorarão, meus filhos cantarão louvores, tocarão na Tua casa para edificar a igreja. Pai, os filhos dos Teus filhos, Senhor, não daremos descanso aos nossos olhos enquanto não contemplarmos o milagre do Senhor. Deus, nós Te adoramos, Pai, e Te agradecemos em nome de Jesus. Amém? Você crê nisso? Parabéns, mulher. Deus te abençoe. Pediu o pastor Rodineu para declarar a bênção aqui para nós, amém? Glória a Deus. Amém? Estende sua mão, Senhor.
Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Amém?